Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O crepúsculo se instalava no horizonte enquanto Clara e sua filha, Beatriz, retornavam para casa após uma breve viagem à casa dos avós no campo. A estrada, antes banhada pelo dourado da tarde, agora se tornava cinzenta e melancólica, refletindo o cansaço da longa jornada. Clara, sentada ao volante, suspirava, ansiosa por finalmente descansar no conforto do lar que sempre considerara seu porto seguro. Beatriz, ao seu lado, estava absorta em uma conversa animada sobre as histórias que a avó lhe contara, mas Clara, embora escutasse com atenção, não podia deixar de notar a tensão em seus próprios ombros. Algo estava diferente, uma inquietação que não conseguia identificar. Talvez fosse apenas o cansaço, pensou, tentando afastar os pensamentos sombrios que se aproximavam como nuvens carregadas. Quando finalmente estacionaram em frente à sua casa, Clara sentiu um breve alívio ao ver a fachada familiar. Era uma casa grande, imponente, com um jardim bem cuidado e a varanda onde tantas vezes sentara para assistir ao pôr do sol. Beatriz saltou do carro, correndo em direção à porta com a alegria despreocupada de uma criança que sabe que está prestes a entrar em seu refúgio. Clara saiu logo em seguida, pegando as malas do porta-malas enquanto Beatriz tentava abrir a porta. A primeira coisa que notou foi o silêncio. Não o silêncio acolhedor de um lar adormecido, mas algo mais opressivo. Clara se aproximou da porta, notando que Beatriz ainda tentava, em vão, girar a chave na fechadura. "Mamãe, a chave não está entrando", disse a menina, a confusão começando a se refletir em seus olhos. Clara franziu o senho, pegou a chave de Beatriz e tentou por si mesma. Girou uma, duas vezes, mas a chave parecia não encaixar. Uma onda de pânico começou a se formar em seu estômago. Algo estava errado. Muito errado. "Deixe-me tentar outra vez", disse, mais para si mesma do que para Beatriz, enquanto forçava a chave na fechadura, mas a porta não cedia. Sentindo a angústia crescer, Clara começou a bater na porta, esperando que Rodrigo, seu marido, viesse abrir. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a porta finalmente se abriu, mas não da maneira que Clara esperava. Rodrigo estava ali, de pé no limiar, olhando para ela com uma expressão fria, quase indiferente. Ele parecia outro homem, um estranho, com o qual Clara nunca havia se deparado em seus anos de casamento. Seu coração acelerou, e a pergunta saiu de sua boca antes que pudesse se conter: "O que está acontecendo, Rodrigo?" Rodrigo não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu um passo à frente, cruzando os braços sobre o peito, sua postura arrogante e desprovida de qualquer emoção. "Troquei a fechadura", disse ele, a voz tão gélida quanto o vento que começava a soprar ao redor delas. "Esta casa agora pertence a mim e a minha nova companheira. Você e Beatriz precisam sair." Aquelas palavras caíram sobre Clara como um golpe físico. Ela piscou, incrédula, tentando processar o que acabara de ouvir. "O quê? O que você está dizendo?" Sua voz saiu como um sussurro desesperado, e seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. A ideia de ser expulsa de sua própria casa, do lugar onde construiu sua vida, parecia irreal, uma cena tirada de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Rodrigo permaneceu impassível. "Eu disse para sair", repetiu ele, com uma firmeza que fez o estômago de Clara revirar. "Não há mais lugar para você aqui. Vou providenciar para que suas coisas sejam enviadas a algum lugar. Agora, vá embora." Beatriz, ainda de pé ao lado da mãe, começou a chorar, o som de sua aflição cortando o ar pesado. Clara olhou para a filha e depois para Rodrigo, buscando algum sinal de remorso, alguma indicação de que aquilo era um mal-entendido ou uma piada de mau gosto. Mas Rodrigo permaneceu implacável, a expressão em seu rosto era de puro desdém. Com as mãos tremendo, Clara puxou Beatriz para mais perto de si. "Por que você está fazendo isso? Por quê?" Sua voz era um misto de súplica e raiva, mas Rodrigo não deu qualquer resposta. Ele simplesmente deu de ombros e voltou para dentro de casa, fechando a porta na cara de Clara com um estalo que ressoou como o som de um martelo selando seu destino. Por um momento, Clara ficou ali, parada, incapaz de se mover, a realidade da situação lentamente se infiltrando em sua mente. Estava tudo acabado. Seu casamento, sua casa, a vida que havia construído, tudo desmoronando em questão de segundos. Finalmente, o instinto de sobrevivência tomou conta. Sem outra opção, ela agarrou Beatriz pela mão e se afastou da casa que, agora, já não lhe pertencia.
Enquanto caminhavam pela rua escura, Beatriz soluçando baixinho ao seu lado, Clara sentiu uma mistura de dor e fúria crescer dentro de si. Ela sabia que estava destruída, mas, ao mesmo tempo, algo mais estava surgindo, uma determinação sombria de que isso não terminaria assim. Rodrigo havia feito sua escolha, mas Clara faria com que ele se arrependesse de cada palavra que dissera naquela noite. E, no fundo de seu coração partido, Clara jurou que não apenas sobreviveria àquela traição, mas se levantaria mais forte e mais implacável do que jamais fora. Rodrigo ainda não sabia, mas ele acabara de criar o seu pior pesadelo. Clara não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. As palavras de Rodrigo ainda ecoavam em sua mente, reverberando como uma sentença cruel. Essa casa pertence a mim e a minha amante. Vão embora! Aquilo não podia ser real, mas o frio da rua e a porta trancada às suas costas tornavam o pesadelo inescapável. Beatriz, sua filha de apenas 7 anos, apertava sua mão com força, sentindo o desconforto e o desespero da mãe, mas sem entender completamente a gravidade da situação. O céu começava a escurecer, e o vento gelado da noite trazia consigo uma sensação de abandono ainda mais profunda. Clara, ainda atordoada, olhou em volta na esperança de encontrar uma resposta, algo que pudesse fazer aquele horror desaparecer. Mas a casa que antes era um símbolo de segurança e amor agora parecia uma fortaleza intransponível, onde ela e sua filha não eram mais bem-vindas. Vamos, querida, precisamos sair daqui, Clara disse, sua voz quebrada e trêmula. Beatriz assentiu, seus olhos grandes e inocentes refletindo a confusão e o medo que sentia. Clara apertou a mão da filha e começou a caminhar, sem direção, apenas para se afastar daquele lugar que um dia foi seu lar. Enquanto caminhavam pelas ruas de um bairro que antes era tão familiar, Clara sentiu uma onda de emoções conflitantes. A dor da traição queimava em seu peito, mas havia também uma crescente sensação de raiva, uma indignação justa que começava a tomar forma. Como Rodrigo, o homem que prometeu amá-la e protegê-la, pôde fazer algo tão cruel? Como ele pôde trocar a fechadura da casa, não só física, mas emocionalmente, excluindo-a de sua própria vida? Depois de caminhar por horas sem rumo, Clara percebeu que precisava tomar uma decisão. O hotel mais próximo estava fora de questão, ela não tinha dinheiro suficiente para se dar ao luxo de ficar em um lugar tão caro, e a realidade financeira começava a se impor com brutalidade. Lembrou-se de um pequeno apartamento que viu para alugar nas proximidades de uma escola, uma solução temporária enquanto ela tentava organizar seus pensamentos e traçar um plano. Com a pouca economia que tinha e com a ajuda de uma amiga de longa data, Clara conseguiu alugar o apartamento às pressas. Era pequeno, longe do conforto que ela e Beatriz estavam acostumadas, mas ao menos oferecia um teto, um refúgio do caos que sua vida havia se tornado. As paredes finas deixavam passar o barulho da rua, o piso rangia a cada passo, e o cheiro de mofo impregnava o ar, mas Clara sabia que ali seria seu abrigo, pelo menos por enquanto. Na primeira noite no novo apartamento, Clara sentou-se na cama que ainda cheirava a sabão barato. Beatriz, exausta, dormia ao seu lado, os olhos inchados de tanto chorar. A visão da filha adormecida, tão inocente e vulnerável, fez Clara sentir um aperto no peito, como se uma mão invisível estivesse estrangulando seu coração. Como ela havia permitido que as coisas chegassem a esse ponto? E, mais importante, como ela iria proteger sua filha daquele novo mundo cruel que parecia se desenrolar diante delas? O silêncio da noite foi interrompido apenas pelo som ocasional de um carro passando pela rua. Clara, porém, não conseguia dormir. Seus pensamentos giravam em espiral, voltando sempre à mesma pergunta: o que eu vou fazer agora? Ela sabia que, por mais que quisesse desabar e se entregar ao desespero, não podia. Havia uma vida dependente dela, e Beatriz merecia muito mais do que aquela realidade sufocante. As primeiras luzes da manhã começaram a invadir o apartamento quando Clara finalmente tomou uma decisão. Ela não seria derrotada por aquela traição, não deixaria que Rodrigo destruísse o que restava de sua dignidade. Se ele pensava que poderia simplesmente substituí-la, jogá-la fora como se fosse algo descartável, estava muito enganado. Clara levantou-se da cama com uma nova determinação. A mulher que Rodrigo havia traído e humilhado havia desaparecido, e em seu lugar surgia alguém mais forte, mais fria, pronta para lutar e, acima de tudo, pronta para se vingar. Clara sabia que seria uma batalha difícil, mas ela estava disposta a enfrentar cada obstáculo. Com uma última olhada em Beatriz, que ainda dormia serenamente, Clara jurou a si mesma que não só recuperaria tudo o que havia perdido, mas também garantiria que Rodrigo pagasse caro por suas ações.
O que ele havia começado, ela terminaria, e quando terminasse, ele se arrependeria amargamente por tê-la subestimado. O apartamento em que Clara e Beatriz agora moravam era um pequeno reflexo da vida que tinham antes. As paredes esbranquiçadas e desprovidas de decoração pareciam sufocar o ambiente, enquanto o ar pesado era constantemente interrompido pelo som abafado do trânsito que fluía abaixo das janelas fechadas. Beatriz, deitada no pequeno sofá, adormecia após mais um dia difícil na escola, enquanto Clara, sentada à mesa da cozinha, olhava para a pilha de contas que se acumulava como uma sentença de morte. Ela se sentia perdida, como se a vida que tinha sido cuidadosamente construída ao longo dos anos tivesse desmoronado em questão de segundos. Cada lembrança de sua antiga casa, cada móvel que agora pertencia a outra mulher, a machucava profundamente. Mas, por trás dessa dor, uma nova emoção começava a surgir, a raiva. Não uma raiva destrutiva, mas uma fúria controlada, fria e calculada. A mesma fúria que muitas vezes impulsionava pessoas a realizarem feitos grandiosos. Clara sabia que chorar e se desesperar não a levaria a lugar algum. Rodrigo a tinha destruído, sim, mas ele não sabia com quem estava lidando. Naquela noite, Clara tomou a decisão mais importante de sua vida, ela não seria mais uma vítima. Ela iria lutar, e lutaria com a mesma determinação com que um dia construiu sua família. No dia seguinte, vestida com a mesma elegância que costumava ostentar em eventos sociais, Clara saiu determinada a dar o primeiro passo. O escritório de advocacia que ela escolhera era modesto, mas renomado. Ela havia pesquisado minuciosamente, selecionando aquele que não apenas possuía as melhores referências, mas que também tinha uma reputação de ser implacável em questões matrimoniais. O advogado que a recebeu, Dr. Almeida, era um homem de meia idade com uma expressão séria e olhar perspicaz. Ele ouviu a história de Clara em silêncio, anotando cuidadosamente os detalhes mais críticos. Quando ela terminou de relatar como Rodrigo havia trocado as fechaduras e expulsado de sua própria casa, o advogado inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com um misto de interesse profissional e indignação. Ele cometeu um erro, disse Dr. Almeida, a voz baixa mas cheia de convicção. Rodrigo acha que pode agir como se estivesse acima da lei, mas há formas de fazer justiça. E não apenas no tribunal. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha, mas era um frio revigorante, quase excitante. Dr. Almeida começou a explicar as possibilidades legais, as brechas que poderiam ser usadas a seu favor. Mas o que realmente chamou a atenção de Clara foi a menção às possíveis repercussões sociais e financeiras. Se jogasse suas cartas corretamente, ela poderia não apenas recuperar o que era seu, mas também arruinar Rodrigo no processo. Nos dias que se seguiram, Clara começou a colocar seu plano em prática. Retomou contato com antigos amigos, especialmente aqueles que ocupavam posições de influência. Ela se reergueu no mundo dos negócios, utilizando suas habilidades de marketing para criar campanhas brilhantes que rapidamente captaram a atenção de empresas de renome. Clara era talentosa e, mais do que isso, era impiedosa quando se tratava de proteger seu futuro. A vingança de Clara não seria imediata, ela exigia paciência, estratégia e precisão. Cada passo era cuidadosamente planejado, cada movimento calculado. Rodrigo, por sua vez, seguia sua vida alheio ao que se passava nos bastidores, acreditando que tinha vencido. Mas Clara sabia que, às vezes, as maiores vitórias eram aquelas que vinham disfarçadas de derrota. Ela ainda se lembrava do dia em que foi expulsa de sua casa, da frieza no olhar de Rodrigo e das palavras duras que ele havia dito. Aquilo a motivava, a alimentava. Não era apenas sobre o que ela havia perdido, mas sobre o que ele tomara dela sem remorso. E agora, ela estava determinada a tomar tudo de volta, e muito mais. A cada dia que passava, a rede ao redor de Rodrigo se apertava um pouco mais. Ele ainda não percebia, mas seu império estava começando a cair, e Clara estava no comando dessa destruição lenta e implacável. Ela era como uma sombra, operando nas bordas de sua vida, esperando o momento certo para emergir e mostrar a ele o que realmente significava perder. E, quando esse momento chegasse, Rodrigo finalmente entenderia que Clara não era apenas a mulher que ele traiu e abandonou. Ela era muito mais, e estava apenas começando a mostrar do que era capaz. As paredes do pequeno apartamento, embora modestas, emanavam uma sensação de segurança que Clara não sentia há tempos. Era como se aquele espaço, desprovido de qualquer luxo, fosse o santuário que ela precisava para se recompor e planejar sua próxima jogada.
As lembranças do momento em que Rodrigo havia expulso ainda ardiam em sua mente, mas agora, essa dor era um combustível, alimentando uma determinação feroz que ela mal sabia que possuía. Clara sentou-se à mesa da cozinha, que também servia como seu novo escritório improvisado. O café esfriava lentamente em sua xícara, esquecido enquanto ela revisava uma lista de contatos antigos. Nomes de colegas de trabalho, amigos influentes e até rivais da época em que ela era uma profissional de marketing de sucesso. Ela sabia que o primeiro passo para sua vingança era se reerguer, mostrar ao mundo, e a Rodrigo, que ela não era uma mulher a ser descartada. Decidida, Clara começou a ligar para velhos conhecidos. As conversas, inicialmente formais, logo se tornaram nostálgicas. Muitos se lembravam dela com carinho, elogiando sua competência e astúcia no trabalho. Um a um, os contatos foram sendo reativados, e em questão de dias, Clara estava de volta ao jogo, participando de reuniões, elaborando estratégias e fechando contratos. Seu nome, que antes estava esquecido, começou a circular novamente no mercado, e logo ela conseguiu uma posição em uma agência de renome. Mas Clara não estava interessada apenas em recuperar sua carreira. Sua mente estava voltada para algo muito maior, a destruição meticulosa do império que Rodrigo havia construído. Ela começou a estudar cada movimento do ex-marido, analisando suas fraquezas, seus pontos cegos e, principalmente, as pessoas ao seu redor. Foi então que ela percebeu que Rodrigo, em sua arrogância, havia se cercado de parasitas, pessoas que estavam ao seu lado apenas enquanto ele era útil. Com esse conhecimento em mãos, Clara começou a agir. Ela usou sua posição e seus novos contatos para influenciar silenciosamente os negócios de Rodrigo. Sutilmente, mas de forma decisiva, ela começou a desestabilizar contratos, convencer investidores a retirarem seu apoio e, em alguns casos, criar problemas legais onde antes não existiam. O impacto não foi imediato, mas foi constante, como uma maré subindo devagar, mas inexoravelmente. Rodrigo começou a sentir os efeitos dessas ações de maneira sutil. Inicialmente, foram pequenas dificuldades, um contrato importante que não foi renovado, um parceiro de negócios que se tornou repentinamente distante. Mas à medida que as semanas passavam, os problemas começaram a se acumular. Investidores começaram a questionar suas decisões, e os lucros começaram a minguar. O estresse começou a corroê-lo, refletido em seu comportamento cada vez mais errático e na tensão que crescia entre ele e sua amante. Enquanto isso, Clara observava tudo à distância, silenciosa e calculista. Ela sabia que o momento final ainda não havia chegado, mas a queda de Rodrigo já estava em andamento. Ela o imaginava em sua casa de luxo, o mesmo lugar de onde a havia expulsado, tentando desesperadamente manter o controle de uma situação que estava escorregando por entre seus dedos. A ideia de que ele estava começando a perceber que algo estava errado, mas sem saber que ela era responsável, trazia-lhe uma satisfação sombria. O ápice desse jogo de xadrez veio em uma noite chuvosa, quando Clara, sentada no sofá de seu apartamento, recebeu uma mensagem de um de seus contatos mais confiáveis. A mensagem era breve, mas carregada de significado: o golpe final está pronto. Clara leu e releu aquelas palavras, um sorriso frio se formando em seus lábios. Ela sabia que, em breve, Rodrigo perceberia o quão profunda era a armadilha em que havia caído, uma armadilha tecida por suas próprias mãos, mas orquestrada pela mente da mulher que ele havia traído. Clara estava pronta para o próximo movimento. O tabuleiro estava montado, as peças posicionadas. E agora, era hora de dar o cheque-mate. Rodrigo sentia-se no topo do mundo, certo de que havia deixado para trás uma fase que considerava apenas uma formalidade, sua vida com Clara. A nova realidade com a amante, Karina, jovem e deslumbrante, parecia o epítome do sucesso que sempre almejara. No entanto, essa ilusão começou a ruir de forma tão sutil que, no início, ele nem percebeu os sinais. Pequenas dificuldades surgiram em seus negócios, como nuvens negras que aparecem lentamente no horizonte de um dia ensolarado. O primeiro golpe veio com um contrato vital. Era um acordo que Rodrigo considerava fechado, um projeto de grande envergadura que garantiria milhões para sua empresa. Contudo, dias antes da assinatura, ele recebeu uma ligação inesperada. O tom formal do cliente se transformou em desculpas vagas sobre a situação do mercado e uma decisão de última hora de cancelar o acordo. Rodrigo, surpreso e confuso, tentou de tudo para reverter a situação, mas a decisão era final. O que ele não sabia era que Clara estava por trás dessa reviravolta. Ela havia feito um contato estratégico,
usando suas habilidades em marketing e persuasão para semear dúvidas sobre a confiabilidade de Rodrigo, insinuando que ele estava envolvido em atividades financeiras arriscadas. Essa perda inesperada deixou Rodrigo inquieto, mas ele ainda não via conexão entre os problemas que se acumulavam. Nas semanas seguintes, mais contratos começaram a desmoronar. Clientes fiéis há anos começaram a romper laços sem explicação, e parcerias estratégicas se desfizeram em questões de dias. Rodrigo, que sempre fora meticuloso com suas finanças, começou a notar um fluxo de caixa alarmante em direção ao negativo. Ele passou a ter que cobrir buracos cada vez maiores, vendo sua reserva pessoal encolher de maneira assustadora. Enquanto isso, Karina, que sempre o acompanhava em eventos sociais, começou a demonstrar sinais de insatisfação. A vida luxuosa que Rodrigo prometera parecia estar escorregando de suas mãos. As joias caras e as viagens extravagantes deram lugar a conversas tensas sobre a necessidade de ajustar o estilo de vida, algo que Karina não aceitou de bom grado. Ela começou a se distanciar, seus olhares de admiração substituídos por expressões de dúvida e insatisfação. Rodrigo não conseguia entender como tudo estava saindo do controle tão rapidamente. Ele passou a dormir mal, atormentado por pesadelos em que tudo o que possuía desaparecia diante de seus olhos. Cada vez mais sozinho, sem a segurança que uma vez julgara inabalável, ele começou a suspeitar de que estava sendo sabotado, mas não sabia por quem. A desconfiança passou a corroer sua mente, mas ele nunca poderia imaginar que a mente afiada por trás de sua queda era a mesma mulher que ele havia desprezado e abandonado. Enquanto Rodrigo se afundava em problemas, Clara observava à distância, cada movimento dela calculado e preciso. Ela sabia que Rodrigo era um homem orgulhoso, incapaz de admitir fraqueza ou erro. Por isso, cada golpe era meticulosamente planejado para atingir não apenas suas finanças, mas também seu ego. A ideia de que ele poderia perder tudo por causa de suas próprias decisões insensatas e de sua subestimação dela era a vingança perfeita. As noites de Rodrigo tornaram-se longas e solitárias. Ele começou a evitar eventos sociais, com medo de que os rumores de sua ruína se espalhassem. Karina, percebendo que o brilho de Rodrigo estava se apagando, foi se afastando cada vez mais, até que, num dia comum, ela fez as malas e o deixou, sem nenhuma promessa de volta. Rodrigo, agora sozinho na mansão que um dia compartilhara com Clara, sentiu pela primeira vez o peso esmagador da solidão. A realidade o atingiu com toda a força, ele estava falido, sozinho e sem ninguém em quem confiar. Seus antigos aliados nos negócios o evitaram, e seus amigos desapareceram como fumaça. Rodrigo, antes um homem de poder e influência, agora era apenas uma sombra do que fora. A vida que ele havia escolhido se desfez diante de seus olhos, e ele finalmente compreendeu que a queda foi orquestrada pela mulher que ele julgava fraca e indefesa. Rodrigo foi levado à ruína, uma peça de cada vez, até que não lhe restou nada além do arrependimento amargo por suas escolhas. A noite estava pesada, o céu nublado refletindo a tensão que pairava no ar. Clara respirava fundo enquanto caminhava pelo corredor vazio do edifício onde, até alguns meses atrás, Rodrigo reinava absoluto. Suas mãos tremiam levemente, mas não era medo que sentia, era adrenalina pulsando em suas veias, a antecipação do momento que ela havia esperado com tanta paciência. Cada passo que dava em direção ao escritório dele era um lembrete do que havia passado, mas também da força que encontrara em si mesma. Ao chegar à porta, Clara parou por um instante. Podia ouvir o som abafado de Rodrigo discutindo com alguém ao telefone, sua voz grave carregada de frustração. Era um som que antes a intimidava, mas agora a deixava impassível. Ela ergueu a mão e bateu 3 vezes, firmemente. Houve uma pausa do outro lado, um silêncio que parecia estender-se por um tempo infinito antes que a porta se abrisse. Rodrigo a encarou, surpreso e claramente desgastado. As olheiras marcavam seu rosto outrora impecável, e sua postura antes imponente agora estava curvada, como se o peso das últimas semanas estivesse finalmente o esmagando. Ele a olhou, confuso, incapaz de esconder o cansaço e a vulnerabilidade que agora o dominavam. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz falhando em transmitir a autoridade que costumava exalar. Clara entrou no escritório sem ser convidada, sua presença dominando o espaço. Fechou a porta atrás de si, com um movimento deliberado, antes de se virar para Rodrigo. "Eu vim para terminar o que comecei", respondeu ela, sua voz calma, quase sussurrante, mas com um tom de determinação que fazia Rodrigo recuar um passo. Ele não estava preparado para o que estava prestes a ouvir.
Ela se aproximou da mesa de Rodrigo, cada movimento calculado, enquanto ele permanecia parado, como se uma parte dele soubesse que esse momento era inevitável. Você deve estar se perguntando como tudo deu errado tão rapidamente, começou ela, olhando diretamente nos olhos dele, que agora exibiam uma mistura de raiva e medo. Os negócios que falharam, os investidores que te abandonaram, e até mesmo a amante que você trocou por mim. Nada disso foi por acaso. Rodrigo tentou interrompê-la, mas sua voz se perdeu em um murmúrio, incapaz de encontrar as palavras certas. Clara continuou, impassível. Eu passei semanas, meses, estudando cada passo seu. Eu sabia que você subestimava o quanto eu conhecia do seu mundo. Enquanto você me via como a esposa submissa e esquecida, eu estava ali, aprendendo, observando. E foi assim que eu consegui te destruir, peça por peça. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo, iluminada, como se estivesse em paz com a própria vingança. Você sempre acreditou que poderia ter tudo, Rodrigo. A casa, o dinheiro, o poder. Mas se esqueceu de algo essencial, respeito. Você me jogou fora como se eu fosse um lixo, como se nossa filha fosse um estorvo, e esperava que eu simplesmente aceitasse isso. Mas eu não aceitei. Rodrigo finalmente encontrou sua voz, ainda que fraca. Clara, você não entende. Eu só queria uma nova vida. Eu estava cansado. Ele hesitou, vendo que as palavras não tinham efeito sobre ela. Clara se virou, sua expressão endurecida. Cansado? E o que você acha que eu estava? Passar anos ao seu lado, apoiando cada decisão sua, ignorando cada traição implícita. Você não estava cansado, Rodrigo. Estava entediado. E usou a mim e a Beatriz como desculpa para o seu egoísmo. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de uma verdade que Rodrigo não podia mais negar. Ele, que sempre se orgulhou de ser o dono do seu destino, agora estava nas mãos da mulher que desprezou. Então, o que você vai fazer agora? Ele perguntou, quase num sussurro, temendo a resposta. Clara olhou nos olhos, e por um breve momento, ele viu a mulher que amou, mas também a que traiu e subestimou. Eu já fiz, ela respondeu com frieza. Eu recuperei tudo o que é meu. A casa, o dinheiro, a dignidade. E você não tem mais nada, Rodrigo. Ela deu um passo em direção à porta, pronta para deixá-lo sozinho com sua ruína. Você nunca entendeu o que é realmente importante. E é por isso que, a partir de agora, você vai viver a vida que me deixou, sozinho, perdido, e sem um centavo para reconstruir o que destruiu. Rodrigo, sem forças, desabou em sua cadeira, derrotado. Enquanto Clara saía do escritório, ele sabia que ela estava certa. Todo o poder, o dinheiro, e as mentiras não valiam nada sem a única coisa que ele não soube valorizar, a lealdade e o amor de quem realmente importava. E agora, no silêncio do escritório vazio, Rodrigo finalmente compreendeu o verdadeiro preço de sua arrogância. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de um dourado profundo, quando Clara atravessou os portões da casa que um dia foi seu lar. Ela se movia com uma confiança renovada, o som de seus passos ecoando pelo caminho de pedras que levava à porta principal. O jardim, outrora vibrante e bem cuidado, estava agora tomado por ervas daninhas e flores murchas, refletindo a decadência que havia se instaurado na vida de Rodrigo. Ao se aproximar da entrada, Clara parou por um momento, sentindo a textura fria da chave recém-recuperada em sua mão. Não era mais apenas uma chave, era um símbolo de sua luta, sua dor e, finalmente, sua vitória. Rodrigo estava sentado na sala de estar, a mesma sala onde tantas vezes havia imposto sua autoridade, acreditando que seu poder era absoluto e inabalável. Ele não era mais o homem seguro de si, o empresário arrogante que outrora julgava ter o mundo em suas mãos. Sua postura agora era de um homem derrotado, as costas arqueadas, os ombros caídos. O rosto, antes sempre impecavelmente barbeado, exibia uma barba mal cuidada, e seus olhos, que Clara sempre lembrava como penetrantes e astutos, estavam opacos, vazios. Clara entrou na sala sem fazer cerimônia, e o som dos seus saltos ecoou pelo ambiente silencioso. Rodrigo levantou a cabeça lentamente, os olhos encontrando os dela. Por um breve momento, houve apenas silêncio, um espaço onde todas as palavras e todos os gritos do passado pareciam pairar, não ditos mas presentes. Você veio terminar o que começou, a voz de Rodrigo saiu áspera, como se ele tivesse perdido a prática de falar.
Clara observou-o por um instante, sentindo uma mistura de emoções que quase a surpreendeu. Ali estava o homem que havia destruído sua vida, jogando-a na rua com sua filha sem um pingo de remorso, e agora, ele parecia tão frágil, tão quebrado. Mas Clara sabia que não era piedade o que sentia, era justiça que finalmente havia sido servida. Eu vim buscar o que é meu, respondeu ela, a voz firme, mas calma. E para ver o que sobrou de você. Rodrigo riu, mas foi um riso sem vida, sem qualquer traço de humor. Você conseguiu, Clara. Conseguiu destruir tudo o que eu tinha. Perdi os negócios, perdi a casa, perdi ela. Clara manteve o olhar fixo nele, a expressão inalterada. Tudo o que você tinha, Rodrigo, você construiu sobre mentiras e traições. Nada disso era realmente seu, não do jeito que você pensava. Ele abaixou a cabeça, sem forças para contra-argumentar. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado com o peso das verdades finalmente reveladas. Rodrigo não tinha mais o que dizer, todas as justificativas que antes usava para esconder suas falhas, para se proteger, tinham se esgotado. Eu só queria ser feliz, ele murmurou, como se estivesse tentando justificar seus atos, mesmo agora, no último momento. Clara sentiu uma pontada em seu coração, mas não era por ele, era pela vida que ela havia perdido, pelos anos que nunca poderiam ser recuperados. Mas sabia que essa dor também estava começando a desaparecer, transformando-se em algo diferente, em força, em determinação. Felicidade não é construída à custa dos outros, Rodrigo, disse ela, a voz mais suave, mas ainda implacável. E agora, você está sozinho. Eu levei de volta o que sempre foi meu, mas o que você perdeu foi por sua própria conta. Rodrigo não respondeu. Ele apenas ficou ali, olhando para o chão, enquanto Clara se afastava, sua figura tornando-se mais distante a cada passo que ela dava em direção à porta. Ela parou no limiar, virando-se uma última vez. Espero que você aprenda algo com isso, disse ela, antes de sair. Porque eu aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei. Quando Clara saiu da casa, o crepúsculo estava em pleno vigor, envolvendo tudo em sombras suaves. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu aquelas sombras dentro de si. A escuridão que Rodrigo trouxe à sua vida havia sido vencida, e agora, ao atravessar o portão pela última vez, ela sabia que o futuro finalmente era dela. A casa, uma vez cheia de memórias dolorosas, agora era sua novamente, mas não como um símbolo de vitória sobre Rodrigo, e sim como um símbolo de sua resiliência e capacidade de se reconstruir. Rodrigo ficou sozinho, preso na casa que já não parecia mais sua, rodeado pelos restos de uma vida que ele próprio destruíra. O som da porta fechando atrás de Clara ressoou como um sino, marcando o fim de sua era e o início de uma solidão que ele mesmo havia criado. Para Rodrigo, a vida que ele conhecia estava realmente terminada, e tudo o que restava eram as ruínas de suas próprias escolhas. Sem ter outra opção, Rodrigo deixou a casa e foi seguir seu caminho espinhoso de sofrimento e solidão. A luz da manhã filtrava-se através das janelas da casa, criando padrões suaves de sombra e luz nos pisos polidos e nas paredes recém-pintadas. Clara caminhava pelos cômodos, suas mãos acariciando as superfícies como se ainda não acreditasse que aquele lugar lhe pertencia novamente. Cada canto da casa, cada detalhe meticulosamente restaurado, parecia um símbolo de sua vitória e da nova vida que começava a se desenhar diante dela. Beatriz estava em seu quarto, organizando seus brinquedos e livros. O entusiasmo da menina era palpável, sua alegria contagiante após a tumultuada reviravolta em suas vidas. Clara entrou no quarto da filha, observando-a com um sorriso cheio de ternura e orgulho. A jovem garota, agora cercada por seus próprios pertences e uma sensação de normalidade, parecia estar se recuperando de maneira admirável. Clara se sentou na beirada da cama de Beatriz, puxando-a para um abraço apertado. Estou tão feliz que estamos de volta, ela disse, sua voz carregada de emoção. Esta casa é nossa novamente, e agora podemos recomeçar. Beatriz levantou a cabeça e olhou para a mãe com um brilho nos olhos. Eu também estou feliz, mamãe. E podemos ter nosso jardim de volta. Será que podemos plantar flores? Clara riu suavemente, apertando a mão de sua filha. Claro, querida. Vamos encher este jardim de flores lindas. É uma promessa. Enquanto Beatriz voltava ao seu trabalho, Clara saiu para o jardim, onde o ar fresco da manhã a recebia. O jardim, embora um pouco negligenciado, tinha um potencial imenso.
Clara imaginou as flores coloridas que logo adornariam o espaço, trazendo um novo senso de vida e renovação. Ela se abaixou para examinar a terra, já começando a planejar o paisagismo. Era uma forma de começar um novo capítulo, de transformar um símbolo de derrota em um lugar de novos começos. O som da porta da frente se abrindo trouxe Clara de volta ao presente. Era Laura, sua amiga e antiga colega de trabalho, que havia se oferecido para ajudar na reintegração de Clara ao mundo corporativo. Elas se abraçaram, e Laura imediatamente fez questão de elogiar o trabalho de Clara para recuperar a casa. Está tudo perfeito, Clara. Você conseguiu transformar algo que parecia um pesadelo em um conto de fadas. Clara sorriu, sentindo uma onda de gratidão por ter amigos tão leais. Obrigada, Laura. Não poderia ter feito isso sem o apoio de todos vocês. Laura se sentou à mesa da cozinha, onde Clara preparava um café fresco. Elas conversaram sobre os próximos passos de Clara, discutindo a reintegração ao mercado de trabalho e as oportunidades que surgiam. Clara tinha renovado seu contrato com uma antiga agência de marketing, e estava ansiosa para mergulhar novamente em sua carreira. O trabalho não era apenas uma fonte de renda, mas também uma afirmação de sua identidade e força. Depois de conversar sobre os detalhes práticos e as oportunidades futuras, Clara e Laura se dirigiram para o escritório. Clara havia transformado o antigo escritório de Rodrigo em um espaço funcional e inspirador. As paredes agora estavam adornadas com suas conquistas e certificados, e uma nova mesa de trabalho estava pronta para suas futuras empreitadas. Ela sentou-se à mesa, experimentando a sensação de estar no controle novamente. O dia avançava e o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e laranjas. Clara preparou um jantar especial para Beatriz, celebrando não apenas o retorno à sua casa, mas também o novo começo que estavam prestes a vivenciar. Elas comeram juntas, rindo e conversando sobre os planos para o futuro, desfrutando de uma refeição simples, mas repleta de significado. Após o jantar, Clara levou Beatriz para a cama, contando-lhe uma história sobre coragem e superação. A menina adormeceu com um sorriso no rosto, segura e confortável em seu próprio quarto. Clara saiu do quarto, sentindo um profundo senso de realização e paz. No silêncio da casa, Clara se permitiu um momento de introspecção. Ela sentou-se na varanda, olhando para o jardim que logo seria preenchido com cores vibrantes. As estrelas começavam a aparecer no céu, e Clara refletia sobre o caminho que percorreu. Cada desafio, cada obstáculo, a havia levado a esse ponto, onde agora podia olhar para o futuro com esperança e confiança. O vento suave balançava as folhas das árvores, e Clara sentiu uma renovada sensação de otimismo. A batalha estava ganha, mas a vida continuava, e ela estava pronta para enfrentar os novos desafios com a mesma determinação que havia mostrado em sua jornada de vingança. O passado havia sido doloroso, mas o futuro prometia ser brilhante e cheio de novas oportunidades. E com essa certeza, Clara entrou na casa, pronta para abraçar o novo começo com coragem e determinação. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!